radar fixo, velocidade 50. Seja muito bem-vindo a mais um passeio pelo litoral do nosso estado, Santa Catarina. E me diz uma coisa, quantas vezes percorremos um caminho sem realmente prestar atenção nele? Às vezes estamos tão focados em chegar ao destino que acabamos deixando passar tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Mas, quando tiramos o pé do acelerador, percebemos que alguns caminhos vão muito além da função de ligar pontos no mapa. Eles marcam transições, mudanças de ritmo e aqueles momentos em que o cenário começa pouco a pouco a se transformar diante dos nossos olhos. Neste episódio, estamos prestes a vivenciar uma descida que conecta as alturas ao litoral, um trecho onde o silêncio se alterna com o movimento e a contemplação convive com o fluxo constante da cidade. É um caminho breve, mas carregado de significado, conhecido por muitos, mas verdadeiramente percebido por poucos. E é com muita alegria que iniciamos hoje o último episódio da nossa passagem por Balneário Camboriú, a capital catarinense do turismo. No passeio de hoje, partimos da Estrada da Rainha e seguiremos por algumas das principais vias da cidade, passando em frente à Prefeitura Municipal e avançando pela Avenida Panorâmica em direção à BR-101 até os limites de Itajaí. Então, meu amigo, minha amiga, acomode-se, observe os detalhes e viaje conosco até o final deste percurso. Somos Denise e Brito, e se esta é a sua primeira vez na carona conosco, vale ressaltar que o nosso canal não é um vlog turístico com roteiros pré-definidos ou paradas comerciais. O que fazemos aqui é uma viagem mais humana, guiada por histórias, geografia e curiosidades. À nossa esquerda está a Avenida Brasil, que percorremos no episódio anterior desta série. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Ao longo dos capítulos anteriores, exploramos diferentes faces da cidade. Percorremos a Interpraias, revelando o lado mais agreste que muitos visitantes apressados acabam deixando de lado. Viajamos pela Avenida Atlântica, conhecendo sua história e os edifícios que hoje se destacam entre os mais altos da América Latina. Seguimos até a Praia Brava, um território que projeta Itajaí no cenário do alto padrão e do luxo cosmopolita. E para finalizar, passeamos também pela Avenida Brasil, um eixo estruturante da cidade desde os seus primeiros anos. Neste episódio final, o convite é observar Balneário Camboriú sob outra perspectiva, a da infraestrutura urbana, do trânsito, da organização e da limpeza das vias. Um olhar atento para o funcionamento da cidade no dia a dia, que mesmo em um traçado mais urbano, continua oferecendo paisagens de tirar o fôlego. Dando continuidade ao percurso, notamos que desde a nossa última passagem aqui na Avenida do Estado Dalmo Vieira, o trânsito passou por mudanças. Onde antes era possível seguirmos em frente, hoje uma conversão obrigatória direciona o fluxo para a Avenida das Gaivotas, um trajeto que até então era desconhecido para nós.
Durante este passeio, vamos falar sobre essa cidade que se tornou modelo de urbanização e turismo não apenas para Santa Catarina, mas também para o Brasil. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Ao longo do tempo, o Balneário Camboriú vem ajustando sua malha viária para acompanhar o crescimento urbano. Mudanças no traçado, novas conversões e sinalizações refletem a necessidade permanente de reorganizar o fluxo de veículos, especialmente nos acessos que conduzem à BR-101. Cada ajuste no sistema viário evidencia uma cidade que aprende e se reorganiza ao longo do tempo. Ainda assim, em períodos de alta temporada, o volume de pessoas impõe desafios significativos. Em um território pequeno e altamente verticalizado, Balneário Camboriú registra uma densidade demográfica de aproximadamente 3.000 habitantes por quilômetro quadrado, considerando apenas a baixa temporada. Diante disso, não há milagre que torne as coisas mais fáceis por aqui. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Ao fundo já é possível avistar o Cristo Luz, um dos ícones mais reconhecidos de Balneário Camboriú. Inaugurado em outubro de 1997, o complexo turístico foi inspirado no Cristo Redentor do Rio de Janeiro, mas apresenta uma identidade própria perfeitamente integrada ao cenário da cidade. Com 33 metros de altura, o monumento se destaca no horizonte pela sua imponência e por um detalhe simbólico único. Diferente da imagem carioca, aqui o Cristo segura em um dos seus braços um potente canhão de luz que permite que toda a cidade o enxergue, especialmente à noite. Instalado no Morro da Cruz, a cerca de 150 metros acima do nível do mar, ele funciona como um marco geográfico e também afetivo de Balneário Camboriú. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Atenção, radar fixo, velocidade 50.
Este é o viaduto Zeferino Preto, conhecido como Viaduto Cristo Luz, responsável pelo acesso ao complexo do monumento. Logo adiante, passaremos também pela sede da Prefeitura Municipal. Seguimos agora em direção a uma das paisagens mais icônicas da cidade, a Avenida Panorâmica, cujo nome já antecipa a experiência visual que se revela ao longo do percurso. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Logo à nossa frente está o Balneário Shopping, um dos principais polos comerciais da cidade. Mais adiante, ainda nesta avenida, localiza-se a Câmara de Vereadores. À nossa direita, o Fórum da Comarca se destaca pela arquitetura inspirada em elementos clássicos. Ele foi inaugurado em agosto de 2005. Seguimos agora deixando para trás o centro urbano e avançando em direção à BR-101. É o momento em que a paisagem da capital do turismo começa a se despedir, dando lugar ao fluxo industrial e logístico que marca os limites entre Balneário Camboriú e Itajaí. Neste ponto, a paisagem começa a mudar. A densidade urbana dá lugar aos corredores rodoviários e o cenário se transforma gradualmente, marcando a transição entre a cidade e a estrada. Uma despedida que acontece de forma contínua, sem ruptura.
À medida que nos aproximamos dos limites do município, fica evidente que Balneário Camboriú não funciona de forma isolada. O fluxo em direção a Itajaí reforça a integração entre as duas cidades, conectadas diariamente por trabalho, serviços, turismo e pela BR-101, eixo fundamental dessa dinâmica metropolitana. Encerrar esta viagem pela capital do turismo catarinense é entender que Balneário não é apenas um destino, é uma cidade que busca a cada dia o equilíbrio entre o crescimento acelerado e a qualidade de vida. Um cenário marcante que se despede de nós, mas que permanece como um dos retratos mais singulares do nosso litoral. Se curtiu este passeio, prepare-se para os próximos episódios, pois seguiremos em direção à nossa casa, Indaial, uma cidade plenamente inserida no Vale Europeu. E por aqui encerramos mais um encontro, mais uma carona pelo belo e encantador sul do Brasil. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e que a vida siga te guiando por caminhos gentis. Nos veremos em breve, porque a estrada continua e tantas outras memórias ainda nos aguardam.